O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Boris Johnson sofre grande derrota no parlamento para evitar o Brexit sem acordo. Vamos lá, mais capítulos da série Brexit. Supostamente é a temporada final, mas nunca se sabe. O pior são os spin-offs que devem vir. Depois vai ter spin-off, certamente. Então vamos lá. Vamos lembrar que Boris Johnson solicitou a suspensão do parlamento por 5 semanas para permitir, né, a ele mais espaço para um Brexit sem acordo. Isso foi explicado no programa passado. Só lembrando que o prazo final é 31 de outubro, ou seja, um pouco depois das 5 semanas aí que o Boris Johnson queria. Isso, também conhecido como Halloween. E estou falando isso por quê? Porque a gente explica toda essa questão no programa passado e a gente vai meio que seguir daquilo, tá? Parte da explicação, tudo mais, a gente vai seguir daquilo. O importante de ter em mente é que essa decisão do Boris Johnson acabou gerando uma repercussão bastante negativa dentre os parlamentares britânicos, como, né, já estava previsto. Acabou amalgamando muita gente em oposição ao Boris Johnson, gente que inclusive era a favor do Brexit, né, porém achou que a medida dele foi injusta, foi, enfim, errada de alguma maneira. E aí, nessa semana, o que aconteceu foi a concretização do cenário que já acontecia um pouco com a Theresa May, que é o governo britânico não governa. Ele, se antes tinha uma maioria cada vez menor no parlamento, agora sequer maioria tem. Por quê? Começando, terça-feira, o parlamento britânico aprovou uma medida em que o parlamento retira do primeiro-ministro o controle da pauta por 328 a 301. Veja, normalmente no parlamentarismo, o governo tem a maioria, justamente. Pois é. E ele perdeu por 27 votos. E essa questão do controle da pauta do parlamento é importante. A gente sempre usa com o exemplo do Eduardo Cunha e suas pautas bomba. Que é o seguinte, agora, quem vai definir o que vai ser votado, quando vai ser votado, em que ordem vai ser votado, é o próprio parlamento, não é mais o Boris Johnson. É retirar uma parte do poder executivo, do ocupante do poder executivo, né? E aí, a ideia para isso... Na verdade, do chefe de governo, né? Isso, chefe de governo, né? O chefe do executivo, em última instância, é a rainha. E aí, a ideia dos parlamentares é, controlando essa pauta, votar uma medida obrigatória, tá? Que não permita um Brexit sem acordo. Que caso não se chegue no acordo no dia 31 de outubro, não é Brexit, é extensão do prazo, novamente, tá? Por isso que a gente, né, em 2412... vai ter a tradição no parlamento britânico de estender o prazo do Brexit. Eles não sabem o que significa isso no século 25, mas é uma tradição que existe. O que mostra que os hard Brexiteers perderam força também. Sim. E aí o que acontece?
Por que isso foi votado e foi conquistado com essa margem toda? Porque o Boris Johnson, quando falou para a rainha, olha, rainha, autoriza aqui a suspensão do parlamento, todo mundo olhou e falou, olha, isso daí é um absurdo. Nós tivemos protestos, a gente vai falar dos protestos um pouco e tal. E aí hoje, no parlamento britânico, nós temos efetivamente uma bancada de governo que é formada por 289 nomes do Partido Conservador e 10 integrantes do Partido Unionista Irlandês. Ou seja, um total de 299 membros. A maioria do parlamento britânico tem que ser de 320. Ou seja, o governo britânico não manda mais no Reino Unido. Por quê? Nós tivemos 2 eventos símbolos disso, tá? Que tudo isso como consequência dessa medida do Boris Johnson, tá? A primeira delas, e que se tornou muito simbólica, foi que enquanto Boris Johnson estava falando na terça-feira sobre os seus planos para o parlamento, um cara chamado Philip Lee levantou-se, cruzou a pequena sala do parlamento e sentou-se do outro lado. Para 90% das pessoas que não sejam britânicas, né, e que olharam para isso, é o cara, sei lá, ele trocou de lugar, ele foi conversar com o coleguinha, foi pegar um halls, entendeu? Foi, sei lá, estava desconfortável, ele estava sofrendo de gases, alguma coisa assim. Não, ele literalmente crossed the bench. Ele literalmente virou a casaca, cruzou de banco. Ele saiu da bancada conservadora e sentou na bancada da oposição. Ele mudou do Partido Conservador para o Partido Liberal Democrata, que é um partido que é o partido que mais tem crescido no Reino Unido e que é um partido pró-União Europeia. Segundo o Philip Lee, tá, que é do distrito de Bracknell, que fica ali mais para o sul da Inglaterra, ele fez isso condenando a posição do Partido Conservador sobre o Brexit em ter virado cada vez mais um partido populista ligado ao nacionalismo chauvinista inglês. Palavras dele. Aí, nós tivemos outros 21 integrantes do Partido Conservador que votaram contra o governo, possibilitando, né, a retirada do poder de pauta da mão do Boris Johnson, e que foram, então, suspensos do Partido Conservador. Muitos deles, inclusive, com vergonha na cara, não aceitaram a suspensão e simplesmente se desfiliaram, disseram que agora são independentes e tudo mais. Um desses caras, meu caro Matias, você... diga pra gente quem é um desses caras aí, que ele tem um avô um pouco conhecido. Pois é, ele não carrega o sobrenome do avô, mas ele é neto de Winston Churchill, isso, do qual o próprio Boris Johnson escreveu uma biografia. Pois é, o Sir Arthur Nicholas Winston Soames, também conhecido como Nick Soames. Ele é neto do Winston Churchill e ele foi ministro das Forças Armadas do governo John Major, né? Enfim, ele é um cara tradicional do Partido Conservador. Isso é interessante da gente falar, como a gente já falou no programa passado, que assim, eu escrevi um texto, né, sobre a atitude do Boris Johnson, e como a gente falou no programa passado, como foi uma atitude autoritária, foi uma atitude ilegítima, foi uma atitude cafajeste. E aí muita gente, né, aquela reação, você é esquerdista, você é canhoto, por isso que você tá falando isso, blá, 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 blá. Só que assim, o ex-líder da bancada conservadora da Câmara dos Lordes disse que aquilo era antidemocrático. O neto do Winston Churchill,
que foi parte do governo John Major, que é o cara que substituiu a Margaret Thatcher, votou contra isso. Tipo, alguém vai dizer que o Sir Nicholas Soames é comunista agora? Pois é. E o nome da biografia que o Boris Johnson escreveu é The Churchill Factor. How One Man Made History. Daqui a uns anos pode surgir aí uma biografia The Boris Johnson Factor. How One Man Made Bad History. Outro nome que saiu foi o Dominic Grieve, que fez parte de diversos governos, fez parte do governo David Cameron. Então, assim, estamos falando de figurões do Partido Conservador. E outro foi o irmão que renunciou. O próprio irmão do Boris Johnson, entre a lealdade familiar e o interesse nacional, escolheu o segundo. E essas são as palavras dele. Né? Ele ficou ali, ele renunciou, né, por tensão da sua lealdade familiar. Né? Então, assim, cara, é bizarro. Detalhe, o Joe Johnson tem um cabelo normal. Eles são muito parecidos, mas um penteia o cabelo e o outro não. Pois é. Mas uma questão geopolítica que me chamou a atenção foi o voto dos parlamentares norte-irlandeses, né? Porque teve apenas um voto a favor, né? Que foi da independente Sylvia Hermon, enquanto que tiveram 10 votos de parlamentares do DUP e 7 não registrados, somando aos 13 de Gales, Escócia e Inglaterra, que computaram 20 no total. Foram 20 votos não registrados. E aí veio outra votação em que aí sim, aí sim não, né? É surreal como assim, o buraco vai ficando cada vez mais profundo. Né? Tem um detalhe, foi a primeira vez que um premier perdeu a sua primeira votação no cargo em, sei lá, trocentos anos. E aí nós tivemos uma moção do Boris Johnson falando, olha, vocês não querem aprovar o Brexit. Vocês tiraram de mim o poder da pauta. Então o parlamento não confia nesse governo. Não mesmo. Vou pedir novas eleições. Faça. E aí a medida teve 298 votos a favor, 56 contra e 247 abstenções. Ou seja... Pois é. Então, assim, e detalhe, mesmo que né, mesmo tendo sido a mais votada, para o nosso ouvinte entender, você precisa ter 2/3 para convocar eleições gerais antecipadas, que era o que o Boris Johnson queria. Aí foi até engraçado, um amigo meu, o Rodrigo, né, de São José dos Campos, ele mandou o The Sun, a capa do The Sun na Escócia e a capa do The Sun na Inglaterra. São completamente diferentes. A capa do The Sun na Inglaterra foi uma montagem de um frango com a cara do Jeremy Corbyn e escrito, né, tipo, ele é assim, a ideia do tipo, ele tem medo de novas eleições, né, que é a argumentação do próprio Boris Johnson, que o Jeremy Corbyn não quer novas eleições porque ele teme perder essas eleições. Aí a capa do The Sun na Escócia era o Boris Johnson, assim, olhando para baixo, meio desolado, e escrito que o Boris Johnson não consegue o que ele quer hard. Tipo, ele não consegue o hard Brexit, porém mas com esse jogo de palavras, insinuando ali uma questão de impotência. Disfunção erétil. Você falou que sou médico? Se eu fosse você, eu faria. Eu já falei, né? O problema de imitar o Pelé é que pode cair no Bolsonaro. Se for diminuindo o grave... Então, assim, a gente tem, como eu disse, a consolidação desse impasse britânico, que é o pessoal quer o Brexit com acordo, mas não tem acordo. A medida do Boris Johnson acabou aumentando a oposição a ele.
Vamos ver como será a próxima votação no parlamento britânico. E aí, a questão da suspensão do parlamento botou outro ingrediente diferente. Porque antes que digo que eu estou colocando que a situação agora é igual com a Theresa May, não é. Porque o Boris Johnson conduziu as questões de forma muito mais diferente, muito mais radicais, como ele pretendia mesmo. O cálculo dele talvez seja querer uma nova eleição, mas principalmente, a medida do Boris Johnson em suspender o parlamento não apenas deixou os outros parlamentares indignados, que acaba aumentando a oposição ao Boris Johnson, mas também acaba deixando eles com pressa. Por quê? Porque daqui a alguns dias o parlamento vai ser suspenso. Então tem que votar tudo e votar logo. E eles querem votar de maneira vinculante. Não é que nem aquela coisa com a Theresa May que, olha, a gente recomenda que tenha acordo, mas não conseguiu um número de votos suficiente para ser obrigatório. Agora não, agora tá sendo porrada. Tá sendo porrada para cima. E aí, essa semana, nós tivemos 2 editoriais britânicos que, assim, surpreendentes é o mínimo, tá? É o seguinte, primeiro, o Financial Times, né, que é o jornal ali da City of London, né, ali do mercado financeiro e tudo mais, dizendo que é melhor um governo do Jeremy Corbyn do que um governo que não ouve o parlamento. E aí, o Telegraph trouxe... E para quem achar estranho, porque a imprensa é tudo comunista. No Reino Unido, os jornais têm, historicamente, um alinhamento editorial. E o Telegraph, ele é, muitas vezes, pejorativamente chamado de Torygraph, porque ele é o jornal historicamente ligado ao Partido Conservador. Então, assim, é o jornal tradicional do Partido Conservador, o Torygraph, tá? E aí, nesse sentido, o Telegraph trouxe a manchete de Corbyn é melhor do que Brexit de acordo, dizem bancos de investimento. Mensagem bem clara. Pois é. Então, assim, e aí o Jeremy Corbyn, hoje ele já aproveitou, disse que um governo Corbyn limitaria os bônus dos executivos de bancos e tudo mais e tal. Então, assim, cara, o Boris Johnson, ele conseguiu basicamente juntar diversos setores da sociedade britânica que normalmente não andam juntos contra ele. Por quê? Porque ele está sendo visto, a medida dele faz ele ser visto como uma ameaça à própria democracia britânica. Por quê? Porque, vamos repetir, o cara, ele é eleito internamente no Partido Conservador, ele não foi eleito pelo voto popular, com uma margem de 1 parlamentar de maioria. E a primeira coisa que ele faz é: rainha, suspende o parlamento por 5 semanas para me dar paz de trabalho? Todo mundo olhou e ficou, peraí, que cato é esse? Então, assim... Lembrando que é um dos sistemas políticos mais antigos em atividade, né? Sim, sim. E aí entra uma questão que eu até citei no meu texto, e que é uma questão que nem eu que apontei, porque eu não teria essa sapiência toda, mas de que o sistema parlamentar britânico ele é muito baseado em convenções, em regras não escritas. E aí o Boris Johnson simplesmente está falando, olha, se não está escrito, dane-se. Normalmente pede a suspensão do parlamento antes do discurso da rainha, por 1 ou 2 semanas. Ele, ok, eu vou pedir por 5. Não tem nada que me impede de ser por 5. Então, assim, por isso que a gente falou no programa passado, que não é ilegal, mas é completamente legítimo. Imoral. É. E não engorda. Então, comparando, tá? Não estou comparando os julgamentos, até porque foram circunstâncias bem diferentes, mas é quando o Franklin Delano Roosevelt, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fala, olha, é convenção de que um presidente nos Estados Unidos só pode ter uma reeleição, porque foi o que o George Washington fez, não tem nada que me impeça. E aí ele foi lá e disputou uma 3ª eleição dizendo que, olha, tá tendo a guerra, não tem como
mudar aí do nada agora. A gente entrou em guerra, pô. Então, aí depois que ele morreu, que fizeram a emenda constitucional, que aí nos Estados Unidos você só tem direito a uma reeleição. Então é mais ou menos isso. É ele falando, olha, são convenções, mas não tem nada que me obriga ou não. Aí, segundo a BBC, na segunda-feira, o parlamento vai votar de novo a convocação ou não de novas eleições, depois de um discurso do Boris Johnson, em que ele disse que que ele anunciou que estava reenviando a proposta de eleições para o parlamento, e ele disse que prefiro estar morto em uma vala a pedir uma extensão do Brexit. Eu não quero uma eleição de forma nenhuma, mas francamente não consigo ver nenhuma outra maneira. Eu acho que existe um grande contraste entre minha abordagem e a abordagem de Jeremy Corbyn do Partido Trabalhista. Eu acho que ele é o primeiro político da oposição que não quer uma eleição. Então, assim, a situação está completamente travada. Vamos ver como é que vai ficar. O fato é, agora, inclusive nos números, o governo britânico não governa o Reino Unido, porque é um parlamentarismo em que o governo agora tem minoria, já que eles suspenderam 21 de seus integrantes, teve um que literalmente cruzou a bancada. E aí, em relação à treta do Brexit, né, outros 3 comentários. O Leo Varadkar, né, o primeiro-ministro irlandês, anunciou que vai se encontrar com Boris Johnson na segunda-feira, tá? Dizendo que, né, espera ver qual vai ser a proposta do Boris Johnson sobre a fronteira na Irlanda, sobre a questão da ilha da Irlanda, a questão do Brexit e tudo mais. Ele disse que está ansioso para ouvir isso. E por quê? Porque o próprio Boris Johnson disse que ele está disposto a aceitar que a ilha da Irlanda seja tratada como uma coisa só em relação a fluxo de pessoas, alimentos e remédios. Ou seja, a Irlanda do Norte, em relação a esses 3 pontos, ficaria dentro da União Europeia, digamos assim. Que é uma coisa que o próprio Partido Conservador sempre não quis que acontecesse, que seria uma divisão interna do Reino Unido. E o que o Boris Johnson fez foi, olha, em relação a pessoas, alimento e remédios, tudo bem. A gente aceita a Irlanda ser uma coisa só, digamos assim, né? E aí o Leo Varadkar, pediram para ele comentar isso. Ele falou, olha, eu vou me encontrar com o Boris Johnson na segunda, a gente vai discutir isso, quero ouvir da boca dele qual é a proposta que ele tem. Aí também em relação à Irlanda, nós tivemos o vice-presidente Mike Pence dos Estados Unidos na República da Irlanda essa semana. Ele que esteve na Polônia por conta dos festejos dos 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Era pro Donald Trump ter ido. Porém, dessa vez não foi uma desfeita do Donald Trump. Ele disse que ia ficar nos Estados Unidos por conta do furacão, né, para ajudar ali a questão de danos e tudo mais, né? O furacão pode atingir vários estados, então uma decisão completamente razoável. E aí ele foi representado pelo Mike Pence, a Polônia. E o Mike Pence, na viagem de volta, passou na Irlanda e na Islândia. E aí na Irlanda começou ali com uma digamos assim, um probleminha, que foi que ele decidiu ficar no resort de golfe de Doonbeg, que fica a cerca de 200 quilômetros de Dublin. Você sabe quem é o dono desse resort de golfe? Donald Trump. Exatamente. E aí isso pegou mal dentro dos Estados Unidos, dizendo que aquilo era favorecimento e tudo mais, e também pegou mal dentro da Irlanda. Por quê? Porque é 200 quilômetros de Dublin. Então, resultou em mais custos dos anfitriões para a questão de logística e de segurança. Você lembra, quando a gente era mais novo, que o George W. Bush esteve aqui em São Paulo? 2007, se eu não me engano. Isso. Foi um inferno, a cidade inteira. Imagina 200 quilômetros desse inferno. E assim, eu não estou dizendo que o inferno não é justificado por razões de segurança. Mas assim, você teve que fechar a estrada na Irlanda por conta disso. E aí, isso já começou a dar problema. O Mike Pence teria dito pro
primeiro-ministro irlandês, o Varadkar, que era necessário proteger a soberania do Reino Unido. Em outras palavras, né, dizendo, olha, o programa da fronteira da Irlanda, vocês que têm que resolver, viu? E não é, vocês têm que respeitar a soberania e a unidade do Reino Unido, né? E aí ele disse, né, aí ele disse perante a imprensa que ele pede, né, que a Irlanda e a União Europeia negociem de boa fé com o primeiro-ministro Boris Johnson, tá? Então, assim, como assim, né? Ele claramente ali meio que, entre aspas, tomou um lado, né? Ele foi na Irlanda para dizer que ele está do lado dos britânicos na questão de negociações. E aí, finalmente teria ocorrido, né, alguma questão ali, né, relacionada ao fato de que o Leo Varadkar é o primeiro-ministro da história irlandesa que é abertamente homossexual. E o Mike Pence, por sua vez, inclusive quando ele foi governador de Indiana, ele teve parte da sua bandeira era essa visão moralista de que você tem que retirar quadrinhos da Bienal porque tem um beijo entre dois personagens homens dos quadrinhos, mesmo sendo uma edição de capa dura, encadernada, de quadrinhos não são para crianças exatamente. Não à toa o Mike Pence ele vem do fundamentalismo evangélico nos Estados Unidos. E você tem lugar de fala para falar. Então assim, a gente está falando do Mike Pence, a gente não está falando de nenhum político brasileiro. Tá? Não, que é isso. Foi a Bienal do Livro de Indianápolis. Isso. Inclusive tem esse nome em português. Bienal do Livro of Indianápolis. É assim que eles chamam. Enfim, então também teria tido ali algum climão nesse sentido. E finalmente, a União Europeia divulgou parte do seu plano caso ocorra um Brexit sem acordo, e a Comissão Europeia vai autorizar o uso de recursos do Fundo de Desastres do bloco para cobrir eventuais custos surpresa que venham a ocorrer. O que é o Fundo de Desastres? É o fundo de terremotos, enchentes, desastres naturais. E a ideia é, olha, se precisar de uma grana extra por conta ali de uma falta de acordo, então, sei lá, né, engarrafamentos, navios parados, falta de algum remédio, falta de algum produto básico, alguma coisa assim, vocês vão poder usar os fundos do Fundo de Desastres, né, que foi criado em 2002, justamente por conta de uma enchente do Danúbio. Né? O Danúbio, que é um dos rios mais longos ali da Europa, se não for o rio mais longo da Europa. Então, a União Europeia anunciou que em caso de no deal, e caso seja necessário, os países afetados pelo Brexit sem acordo, ou seja, imagino eu, principalmente França, Bélgica, Países Baixos, né, os países ali da costa, imagino, vão poder usar dos fundos desse fundo, com perdão da redundância.